Eu sou Regina Pereira, estou gravando o áudio do livro O Poder da Mãe que Ora, da autora Stormy Omartian. Capítulo 6. Para que ele seja um companheiro bom e fiel. A sociedade não pressiona apenas as mulheres, como vimos, mas também espera muito dos homens, ainda que de maneira diferente. A maior pressão está na responsabilidade por sustentar a família. A esposa pode até ajudar nessa tarefa, mas as expectativas maiores recaem sobre ele. A cobrança por um salário melhor, por uma posição mais elevada na empresa, pela especialização em sua área de atuação é muito maior do que ocorre com a esposa, ainda que esta esteja a responsável por sustentar a família financeiramente. Se ela não ganhar muito dinheiro, não receber uma promoção ou não se destacar em sua área, ninguém vai se decepcionar com ela. A recíproca, porém, não é verdadeira. Tudo isso gera uma forte pressão psicológica para o homem. Ele sente que não pode falhar, não pode fraquejar, não pode desistir. Tem de ser um super-homem 24 horas por dia. Ninguém é capaz de ser isso tudo o tempo todo. Às vezes as pessoas esquecem que o homem é também um ser humano, sensível, com limitações e temores. A cobrança, contudo, não vem só da sociedade. O homem, por seu lado, também exerce forte autocobrança. Na maior parte das famílias, ele foi ensinado a ser duro e jamais chorar. Afinal, homem não chora. Seu desempenho deve ser sempre o melhor, e ele se sente fracassado quando não consegue dar conta do recado. Bem, não foi assim que Deus nos criou para ser. O homem deve ser o cabeça, sim, mas ele é humano, como a mulher. Unindo forças, podem realizar muito mais. Por isso, não permita que seu marido afunde em depressão caso os negócios não estejam indo tão bem. Mostre-lhe quão importante ele é para você e seus filhos. Orem juntos. Peçam a Deus que os oriente. Seu marido não precisa tentar ser um super-homem. Unidos pelo casamento. Ao se unirem, homem e mulher trazem para dentro do casamento experiência, hábitos, características de personalidade, memórias, ideias pré-concebidas e ambições pessoais. A vida a dois exige comunicação clara, comprometimento e mútua sujeição. Quando nos casamos, temos de aprender a ceder, a ser mais compreensivos e a negociar as circunstâncias. E isso tudo para o recém-casado é não só para ele, é uma tarefa e tanto. Deus sabe disso. O que ele deseja é que, através do casamento, nos realizemos plenamente. O que só ocorre quando vivemos segundo o amor de Cristo por nós. Por isso, a comunicação entre o casal depende da comunicação entre o marido e o pai. E é algo muito poderoso orar especificamente por nosso marido. Deus sempre nos ouve e considera cada palavra que colocamos diante dele. No Senhor, encontramos a oportunidade de desativar as armadilhas do inimigo, que deseja destruir o que Deus uniu e abençoou. Todas nós, e certamente eles também, gostaríamos de mudar algumas coisas no cônjuge, mas não há como fazê-lo, senão pela oração. Sem ela, estaremos baseando o sucesso de nosso casamento na própria sabedoria e nos próprios esforços, o que acaba se revelando uma grande armadilha. Não se trata, contudo, de não nos esforçarmos, de não refletirmos e usarmos de sabedoria nas decisões. Isso é fundamental, claro. O problema é basear tudo apenas em nossa sabedoria. Se não dependermos de Deus, se não orarmos, se não colocarmos tudo diante dele, estaremos à deriva e deixaremos de usufruir os recursos maravilhosos
que o Pai nos reserva para termos um casamento bem-sucedido. Ao longo de meu casamento com Maicon, testemunhei respostas miraculosas de orações. Quanto mais compreendo como ele é diretamente beneficiado por minhas orações, e eu pelas dele, mais compreendo como Deus usa essas orações para o crescimento de minha fé e para a transformação de nossa vida e, consequentemente, de nosso casamento. Em palestras que realizo em todo o país, tive a oportunidade de falar a milhares de mulheres e conversar pessoalmente com centenas delas, em cada cidade que visitei. Ouvi sobre seus profundos anseios de ter um relacionamento melhor com o marido e de ver seu casamento bem-sucedido, uma fonte de realização e alegria para todos os envolvidos. Para mim, a parte mais animadora foi ver que, ao aprenderem a orar pelo marido segundo o desejo de Deus, essas mulheres receberam grandes respostas de oração. Creia, a oração é o caminho. E não se engane, os homens também desejam orar. Recebi muitos pedidos de homens para escrever meu livro O Poder do Marido que Ora. Não permitam que a vida enverede pelo caminho de lutas e do sofrimento, por fazer as coisas na carne, não no espírito. Não queiram mudar um ao outro pelas próprias forças, em vez de confiar no poder de Deus para realizar essa transformação. As consequências não serão nem um pouco agradáveis, pois a raiva acabará sendo a arma para controlar sua vida, e o resultado será o afastamento um do outro. Creia, pois passei por isso. É claro que eu tinha minha oração curta, favorita, da qual sempre lançava a mão nessas circunstâncias. Muda-o, Senhor. Então, durante um período de grandes lutas entre nós, quando não podia mais suportar, clamei desesperadamente ao Senhor pedindo ajuda. E Deus colocou em meu coração que se eu estava disposta a dedicar minha vida para orar por Maicon, Ele poderia me usar para ajudar Maicon a ser tudo o que ele havia criado para ser. A fim de fazê-lo, no entanto, eu precisava permitir que Deus me desse um coração novo e precisava começar a ver Maicon do ponto de vista de Deus. Quando concordei com isso e aprendi a orar por meu marido como o Senhor estava me mostrando, comecei a compreender a fonte da raiva que ele extravasava. Não será diferente com vocês, se insistirem nesse caminho. O poder e a autoridade. Embora seu marido tenha autoridade concedida por Deus sobre você, isso não quer dizer que ele deve controlá-la. Até porque isso, na prática, não ocorre. Deus não deseja que controlemos uns aos outros, mas que permitamos que Ele nos controle. Assim, Ele poderá trabalhar por intermédio de ambos, como instrumento de seu poder, enquanto oramos um pelo outro. O poder de sua oração pertence a Deus. Quando você ora por seu marido e ele por você, está convidando Deus a exercer seu poder divino sobre a vida de ambos. Sua oração lhes confere capacidade de ouvir melhor a voz de Deus e responder à sua orientação. Mas lembre-se, Deus jamais agirá contra sua vontade ou contra a vontade de seu marido. Se vocês decidirem viver fora da vontade de Deus, Ele permitirá que sigam esse caminho. Assim, apesar de as orações serem poderosas na vida de ambos, há um limite para aquilo que podem realizar se a sua vontade ou a de seu marido for contrária à vontade de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. 1 João capítulo 5, versículo 14. Deus deseja que oremos sobre todas as coisas e que o façamos de acordo com a vontade dele.
Por isso, é importante pedir que Deus lhe revele sua vontade e o ajude a orar de acordo com ela. Assim, como não podemos forçar o cônjuge a fazer o que desejamos, tampouco podemos impor a Deus nossa vontade. É a vontade dele que deve ser feita, não a nossa. Se deixamos o relacionamento conjugal nas mãos do acaso, haverá muito mais momentos difíceis. Será muito mais complicado enfrentar e resolver desacordos e mal-entendidos. Sem oração e sem a orientação de Deus, lidar com mágoa, egoísmo e dureza de coração é quase impossível. As coisas acabarão se complicando. Se a falta de tempo, o excesso de trabalho, a falta de perdão, as lutas, a criação dos filhos, a carreira, a diferença de interesses, o tédio, ou a má comunicação se infiltrar entre você e seu marido, Deus pode agir através de sua oração. Ele derrubará a barreira que os separa, unindo mais uma vez. A oração lhe concederá a esperança de que Deus redima, restaure e endireite as coisas. Orar por seu marido não apenas transformará o coração dele, mas também o seu. O companheiro que você deseja. Transformar seu casamento talvez não seja uma tarefa tão complicada quanto você possa estar imaginando. Temos a tendência de achar que tudo que se refere ao outro é complicado e que a solução é quase impossível de encontrar. De fato, as relações interpessoais, em especial no casamento, não são muito simples. As pessoas pensam e agem diferentemente uma das outras. O importante para você talvez não seja tão importante para seu marido e vice-versa. E essa é uma das grandes fontes de conflitos dentro do casamento. Há, entretanto, algumas ações que podem ajudar muito a solucionar ou dar bom andamento a situações de conflito. Elas podem mudar sua vida, a de seu marido e, por consequência, mudar o seu casamento. Podem transformar seu cônjuge no homem e companheiro que Deus quer que ele seja e transformar você na esposa que ele deseja e que Deus a criou para ser. Ore em prol de cada uma das sugestões a seguir. Sejam um em ânimo e espírito. A última coisa que qualquer casal deseja é ter conflitos no casamento. Eles trazem grande sofrimento ao casal e aos filhos, interferindo em todas as áreas da vida. Costumo dizer que, das experiências que vivemos aqui na Terra, o quadro conflituoso é o mais parecido com o inferno. Dependendo de quanto tempo o conflito dure, pode destruir tudo que o casal tanto lutou para conseguir. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Marido e esposa pagarão alto preço se decidirem viver de modo completamente independente um do outro. Paulo nos adverte que no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Apesar disso, e com base na diferença que há entre os dois, não é tão difícil tomarem caminhos totalmente diversos. Mesmo no casamento, em que haja grande intimidade, e esse pode ser o seu caso, tenha em mente que se trata de duas pessoas com interesses e atividades diferentes. Isso, contudo, não tem de ser necessariamente fator impeditivo de união e harmonia. A oração mútua e regular os manterá em sintonia e no mesmo rumo. Sem essa unidade de ânimo e espírito que a oração oferece, é muito fácil acostumar-se com a ausência do outro. Além disso, se o ressentimento oriundo dessa ausência se infiltrar no coração de qualquer um dos dois, um começará a manter o outro afastado mental, física e emocionalmente,
sem sequer percebê-lo. E isso será devastador para o equilíbrio e o bem-estar da família. Como manter a união familiar se ela não existir entre o casal? É muito importante também que ambos compartilhem a mesma fé e as mesmas crenças. Aliás, esse é um ponto de partida para começar a orar. Seu relacionamento ficará comprometido se não estiver em sintonia nessa área. Frequentar igrejas diferentes, por exemplo, ou uma igreja em que um dos dois não deseje frequentar, ou um ser frequentador assíduo e o outro não, tudo isso promove falta de unidade. Isso sem dizer que ficarão divididos no momento de conduzir os filhos à igreja. Se você consegue se lembrar de outros assuntos, como se causaram divisão entre você e seu marido, ore especificamente sobre isso. Peça a Deus que mude seu coração ou de seu marido, naquilo que é necessário para que vocês possam ser um. Sejam amigos. Jesus nos ama com fidelidade, pureza, constância e paixão, independentemente de nossa imperfeição. Se o marido não ama a esposa dessa maneira, abusará de uma autoridade e liderança. Se você e seu marido forem um, desenvolverão um tratamento mútuo de amor, amizade, atenção e respeito. Nenhum dos dois fará nada propositadamente para ferir o outro. Se não forem amigos, cúmplices, como ensinarão amizade a seus filhos? Como eles poderão desenvolver relacionamentos de amizade entre os próprios irmãos com outros familiares? Como as crianças na escola, no condomínio e na igreja, o exemplo vem de casa. Jack Hayford, nosso pastor durante 23 anos, sempre falava que sabia quando uma mulher era verdadeiramente amada pelo marido, pois ela ficava mais bonita à medida que o tempo passava. Ele reconhecia a beleza interior que com o tempo se intensifica. Maridos, vocês não fazem ideia de quão significativo é seu amor para sua mulher. O marido nunca deve reter esse amor, pois acaba perdendo a esposa, ainda que ela permaneça na mesma casa. O desamor afasta as pessoas, portanto, peça a Deus que capacite você e seu marido a demonstrar o amor que sentem um pelo outro. Tenham misericórdia um do outro. Há alguma coisa que seu marido faça ou diga, ou não diga, que a incomode ou irrite? Você gostaria de mudar algo nele? O que acontece quando tenta forçar essa mudança? Como ele reage quando você demonstra irritação? Você já desistiu dizendo não adianta? Ele nunca vai ser diferente? Mudar não é nada fácil, para ninguém. Por mais que tentemos, não podemos transformar-nos do modo como gostaríamos. Trata-se de uma tarefa que só Deus pode executar. Podemos até mudar por alguns dias ou até semanas, mas depois tudo volta ao que era. Só Deus pode produzir em nós mudanças perenes. Só o poder dele que nos transforma verdadeiramente. Só ele é capaz de realizar mudanças permanentemente em nós. O que temos de fazer é orar. Com isso, não só estaremos no único caminho possível para a transformação do cônjuge, esposo ou marido, mas usando de misericórdia para com ele. Sejam humildes. Ser mãe não pode ser uma tarefa bem extenuante. Todas nós temos dias difíceis e, particularmente, neles. Coisas que relevaríamos sem dificuldades em momentos normais, não o fazemos nesses. Então, falamos com o cônjuge de modo grosseiro ou ríspido. Mas você gostaria de ser tratada com rispidez? Claro que não. Não estou querendo dizer que sempre devemos estar felizes e que jamais usaremos de indelicadeza. Não seria humano, afinal todos somos falhos, pecadores, e nem sempre conseguimos controlar as emoções. Perfeitamente normal. Contudo, se lançamos
mão de rudeza para com o marido e vice-versa, devemos ser humildes para, em primeiro lugar, orar pedindo perdão a Deus e, em seguida, pedir perdão ao cônjuge. Isso não é só saudável para a relação conjugal, mas também para o relacionamento familiar. Se, como mães e pais, formos humildes para reconhecer erros, para pedir e oferecer perdão, ensinaremos humildade a nossos filhos. Um dos pilares do equilíbrio emocional do ser humano para reconhecerem erros, para pedirem e oferecerem perdão. Um companheiro de oração. A mulher que tem um companheiro que ore por ela e com ela é certamente privilegiada. Toda mulher cristã deseja isso para a sua vida. Essas palavras de Jesus podem ser aplicadas ao casal. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Mateus capítulo 18, versículo 19. Se um só pode perseguir 1000 e 2 podem afugentar 10.000, Deuteronômio capítulo 32, versículo 30. Então, há grande poder em orar juntos. Assim, ore ao Senhor para que seu marido se torne um companheiro de oração, sempre constante e fiel. Persiga esse alvo. Ter esse tempo especial com o seu marido é de valor inestimável. E se ele não for cristão, ore pela sua conversão, pois uma vez pertencendo ao Senhor, ele poderá se tornar esse companheiro de oração. Ore pela transformação constante de seu marido. Ainda que seu casamento seja maravilhoso, há sempre alguma coisa que não é assim tão maravilhosa. À medida que vocês dois crescerem individualmente, o casamento se tornará ainda melhor. Em contrapartida, se não é o que você esperava, tenha paciência e confie no Senhor. Se você deseja ardentemente que seu marido se transforme no homem que Deus o criou para ser, então ore por isso. Deus concedeu aos homens força, inteligência, poder, autoridade e outras características que o tornam um homem. Ao orar por ele, peça a Deus que ajude seu cônjuge a usar todo o seu potencial para a glória daquele que o criou. Ore para que seu marido seja uma pessoa digna, de confiança em todas as áreas da vida, nas finanças, no relacionamento familiar e conjugal, no relacionamento com Deus e em tudo a ele relacionado. Não permita que experiências negativas do passado minem sua confiança no poder transformador do Senhor sobre a vida de seu marido. Seja o que for que tenha acontecido, isso pode ser curado pela oração. Todas nós somos capazes de mudar. A oração é uma arma poderosa de transformação pessoal. Se não sabe como fazê-lo, experimente começar dessa forma. Senhor, mostra meu marido em que pontos suas atitudes e seus pensamentos não condizem com o que desejas, especialmente em relação a mim e a nossos filhos. Convence-o quando estiver contrariando o teu propósito para ele. Ajuda-o a abrir mão de tudo que for prejudicial ao nosso casamento. Se há nele comportamentos que precisam ser mudados, capacita-o para realizar mudanças duradouras. Ajuda a ver seus pecados e a confessá-los a ti. Torna um homem segundo o teu coração. Capacita-o para ser o líder do nosso lar, conforme ele foi criado por ti. Senhor, concede-lhe paciência, compreensão e compaixão. Capacita-o para me amar como tu me amas. Renova nosso amor um pelo outro. Cura as feridas que nos têm afastado um do outro. Ajuda-o a ser um homem e o marido que desejas que ele seja. Oro assim, no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. No momento certo, você verá o mover de Deus sobre seu marido e o resultado de suas orações. Continue a confiar no Senhor.